Jornalista Beto Almeida, o momento é de apreensão e inquietação, principalmente porque mexe com dinheiro, mexe com a receita das empresas, com repercussão nos cofres públicos estaduais, municipais e federal, do governo federal, e mexe também com os sindicatos que congregam trabalhadores de diferentes categorias. São setores afetados diretamente, o de metalurgia, produção de alimentos, calçadista, de pescado. E aqui no Ceará, como você já nos antecipou, de acordo com dados de lideranças empresariais e sindicais, pelo menos 9 mil empregos estão em jogo. Mas o governador Elmano de Freitas está fazendo o dever de casa, naturalmente espera que o governo federal consiga abrir o diálogo com o governo norte-americano no sentido de redução dessas tarifas, que é o chamado pacote tarifaço norte-americano, com grande repercussão na economia brasileira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva mudou o tom do discurso, está com uma postura mais moderada, na expectativa de encontrar as portas do governo norte-americano abertas para uma negociação, Beto Almeida, que exige um pouco de antecedência em relação à entrada em vigência dos novos impostos, porque nós estamos a menos de 48 horas para a vigência desse chamado tarifaço. Palavra que melhor define todo esse cenário é de apreensão. Pois é, Luzino, apreensão é a palavra certa que você utilizou, mas vamos combinar. Dificilmente esse cenário vai ser modificado a 48 horas desse prazo final para a entrada em vigor desse tarifaço de 50%. Por que isso, Luzino? O próprio senador Jacques Wagner, que está numa comissão de senadores lá nos Estados Unidos, tentando abrir esses canais de negociação, admite, por exemplo, ser impossível um diálogo até o dia 1º agora, com o presidente norte-americano e também com o presidente Lula. Porque ele tem razão no que ele fala. Não se articula uma reunião entre dois presidentes da República, de países tão importantes, de uma hora para outra. Você tem que ter uma pauta, você tem que estabelecer critérios diplomáticos, enfim, não é uma coisa fácil. Então, imagine você que dificilmente o presidente Donald Trump vai trazer de lá para cá uma mudança de comportamento, porque essa guerra, ela é tarifária, ela é comercial, mas é também política. Então envolve muitos interesses. O que tem aí é o protecionismo americano avançando sobre um novo modelo de economia que Donald Trump quer fazer, que é aquele velho protecionismo que nós estudamos lá nos livros de história, dizendo que os países precisavam primeiro se proteger, garantir suas riquezas, garantir suas indústrias, seus empregos, para depois trabalhar em parceria com outras economias. É isso que ele está tentando fazer, reerguer a economia americana, garantir a geração de emprego interno, que empresas se instalem lá dentro dos Estados Unidos, e ele não está nem aí para os demais. Esse é o ponto. Se ele está vendo até agora uma vitória de ponto de vista político, não tenho dúvida, ele está tendo a vitória. A minha dúvida é se a longo prazo e a médio prazo, essa vitória política não poderá dar um traço nele na economia, porque isso também terá reflexo para os Estados Unidos. Mas vamos para nós aqui, que é o que interessa. Ô jornalista Beto Almeida, apenas para acrescentar um detalhe, quando você fala sobre as dificuldades retratadas pelo próprio líder do governo no Senado, senador Jacques Wagner, que integra essa comissão de parlamentares que se encontra neste momento nos Estados Unidos, tentando ali abrir esse diálogo com os norte-americanos. Tem um detalhe, né? Na diplomacia internacional, uma das regras é que esses encontros entre chefes de nações devem ser antecedidos de 3 dias, ou seja, esse diálogo precisa ser definido com 72 horas antes da reunião, seja por telefone, seja de virtual ou presencial, com 72 horas de antecedência, para justamente definição da pauta e quais são os pontos a serem abordados por cada um dos chefes da nação, de cada nação. E neste caso, não houve ainda essa articulação do ponto de vista da diplomacia para um retorno em 72 horas, mesmo porque não existe mais tempo hábil se cumprido esse prazo de entrada em vigência desse novo tarifaço a partir de 1º de janeiro, de 1º de agosto, na próxima sexta-feira. Aí você retoma para a nossa realidade local, tendo a repercussão dessas medidas internacionais que chegam dos Estados Unidos. Que são duras, Luzino. Os dados são da FIEC, Federação da Indústria do Estado do Ceará.
que fez um levantamento e diz o seguinte, que a entrada em vigor dessas tarifaços de 50% para os produtos exportados vão significar perda de até 9 mil, e entre 8 a 9 mil empregos no estado do Ceará. E a FIEC coloca aqui um exemplo muito claro. Você sabe quantos barcos de pesca nós temos hoje em atuação no Ceará? 6 mil barcos pescando, Luzilu. Exatamente isso, empregando e gerando uma mão de obra importantíssima para o setor. Então, você imagina o seguinte, 85% do que esses barcos que estão hoje pescando no estado do Ceará capturam, em termos de peixes, de crustáceos, vai exatamente para os Estados Unidos, 85%. E aí, esses barcos de pesca já estão parados. Sabe por quê? Porque nós estamos com contêineres hoje que estão aí ainda aguardando alguma solução em relação a esse impasse. Eles conseguiram, inclusive, fazer fretes antecipados, pagando até mais caro para ver se fugiam do tarifaço de 50% antes do 1º de agosto. E um dos pedidos, inclusive, do setor de pesca é, por exemplo, que o governo Elmano aproveite o excedente que foi produzido de pescados dentro desse programa Ceará Sem Fome, porque esse produto não vai conseguir todo ser exportado a tempo. Então é um pedido, inclusive, do setor pesqueiro do estado do Ceará, que aproveite esse excedente dentro do programa Ceará Sem Fome. E aí sim, você imagina o impacto que vai ter para o setor de pesca, porque ele tem uma cadeia produtiva muito grande, desde o pescador que está no mar, o embarcador que é dono do barco, a indústria pesqueira, ou seja, existe uma infinidade de uma cadeia produtiva que gera muitos empregos com carteira assinada e formal e que vai ficar, sim, prejudicada, porque não se arranja um mercado exportador de uma hora para outra. Você tem que tratar com licenças ambientais, você tem que tratar com coisas genéticas, porque eles têm peixe, crustáceos, você tem que ver toda uma rede de critérios, não é uma coisa rápida e fácil para se resolver. Beto, você faz referência nessa abordagem a números bem expressivos. Eu anotei aqui 6 mil barcos que estão no setor de pesca no Ceará, muitos ou a maioria já parada, porque logo após o anúncio dessas medidas da sobretaxa, ficou a apreensão diante da incerteza sobre essas exportações. 85% do pescado que é feito no Ceará são direcionados a exportações para os Estados Unidos. Daí, para você, ouvinte, internauta que nos acompanha pela internet ou pelas emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral, tem a dimensão do estrago desse tarifaço na economia brasileira, na economia cearense. É esperar, e aqui o governador Elmano de Freitas está dando demonstração que o dever de casa vem sendo realizado como preparativo para anúncio dessas medidas de proteção a empresas do setor de exportações e especialmente aos milhares de empregos. Em todo o Ceará, como disse o Beto Almeida, são pelo menos 9 mil empregos que podem ser afetados pela elevação das tarifas sobre as exportações.